no Dica Animal de hoje você vai aprender como alimentar o seu animal da melhor forma. Para que seu animal coma uma comida saudável, para que ele coma no tempo correto, para que ele tenha uma vida saudável com controle de alimentação. E para isso eu convidei a médica veterinária Shelly. Seja muito bem-vinda, se apresente para o nosso público. Olá pessoal, agradeço o convite de estar aqui. Então, como você já disse, né, meu nome é Shelly Oliveira, eu sou a médica veterinária responsável pela Nutrivet e eu estou trabalhando com nutrição de cães e gatos já tem aí 3 anos, né? Eu estou formada há 14 e há 3 eu comecei a trabalhar com essa área de nutrição. E isso é uma coisa que tá pegando agora, né, Shelly? Apesar de já ter um tempinho, né? Mas acho que agora a galera pegou mais gosto em procurar, né? Eu acho que com o passar do tempo as pessoas estão tendo uma preocupação maior com a alimentação delas, em fazer com que, né, tenham mais saúde, uma alimentação mais saudável. E hoje, como o pet faz parte da família, elas estão tendo essa preocupação com os animais também. Então elas estão procurando de alguma forma com que esses animais tenham uma alimentação mais saudável. E de certa forma também mudando um pouco o hábito de alimentação, né? Porque hoje tá uma moda aí de vocês fugir um pouco da ração, não tá? Na verdade, eu mesma parti para essa área de nutrição por uma procura dos meus clientes na clínica que queriam trocar a alimentação dos seus animais e eu não sabia como orientá-los, porque na faculdade a gente não aprende a nutrição dessa forma, né? A gente aprende nutrição de capim, de vaca, ração e não tinha essa parte da natural. E eu via que era uma crescente, era um interesse muito grande que eles tinham, e aí eu fui atrás de estudar e realmente é uma área muito legal, que a gente vê melhoras muito legais, porém precisa ser feito de uma maneira correta, digamos assim, né? Tem que ter um balanceamento ali, um balanceamento, uma suplementação, assim. É muito personalizado, então a dieta de um paciente não vai servir para o outro, então não é simplesmente dar aquele arroz com frango e cenoura que o pessoal está acostumado a dar, isso não é alimentação natural, não é. Mas essa avaliação, ela é feita de animal para animal. Exatamente. E aí você avalia o que? Peso? A gente vai avaliar um monte de parâmetros, na verdade, né? O animal vai ser examinado como numa consulta clínica de rotina normal. Então a gente vai avaliar score de condição corporal, então se está gordinho, se está magrinho. Vai avaliar se esse animal tem um peso, ok? Porque às vezes ele pode ter um score que ele tem massa muscular ou ele não tem massa, isso também é importante avaliar. Certo. A idade, os hábitos dessa família. Porque se é um animal sedentário, mais ativo. Porque por mais que muitas vezes a pessoa venha procurar por alimentação natural, eu brinco que a alimentação natural não é para todo mundo. Então muitas vezes durante a consulta, conforme eu começo a explicar, olha, você vai ter que pesar o alimento, a pessoa fala, pesar? Mas eu não peso nem a minha comida. Eu falo, então, mas, né, tem mais trabalho. Exatamente, né? E me diz uma coisa, eu comecei com alimentação natural, eu consigo reverter isso depois para ração? Até consegue. Tem animais que vão ser mais melindrosos e que vão gostar muito da comida e não vão aceitar a ração novamente. Mas numa grande maioria a gente vê isso acontecer. E muitas vezes é até engraçado, a pessoa fala, nossa, meu bicho não gostava de ração. Comecei com alimentação natural. Aí um dia esqueci a porta de casa aberta, ele fugiu na casa do vizinho e comeu o pote de ração. Então isso é comum acontecer, porque principalmente os cães, né, a gente aqui não tá falando de gato, porque gato é uma outra história, é uma outra conversa, mas cachorro, eles não gostam de comer sempre a mesma coisa. Verdade. Então o fato de você mudar, ele odiava a ração, mas agora ele só come comida. Eles têm um paladar igual o nosso? Tem, eles sentem gosto, né, eles sentem tempero. Eu achava que o interesse partia pelo cheiro. Também, né, eles têm um olfato muito melhor do que o nosso, mas eles têm paladar também, eles sentem gosto. Tanto que a gente percebe as diferenças. Tem animal que tem preferência por carne, tem animal que tem preferência por frango, até tempero, né? Eu indico meus clientes colocarem tempero nessa comida e eles percebem, olha, meu cachorro gosta mais de orégano do que de manjericão. Então, pode colocar o tempero? Pode. Mas tudo controlado, Existem muitos mitos, na verdade, na alimentação natural, né? Então, quando a pessoa chega pra mim, muitas vezes ela já vem falando, olha, doutora, eu dou um franguinho sem tempero, sem óleo, sem nada. Aquele arrozinho só na água. Eu já começo até a rir, né? Eu falo, calma, que vai melhorar muito essa comida aí, porque vai poder pôr sal, vai poder pôr tempero. Então a gente pode colocar tudo dentro de um limite. Claro. E dentro dos temperos, por exemplo, a gente vai ter que escolher aqueles que os animais podem, porque realmente tem coisas proibidas. Partindo pro mais natural, eu acho. Sempre pro mais natural. Ninguém vai usar tempero comercial pronto aqui, né? Então é ervinha mesmo, fresca, desidratada. E aí a gente vai orientando as melhores opções. Então,
pode vir ser mais saudável, mas é muito mais trabalhoso. Com certeza, né? A pessoa que tem uma rotina ali pesada, corrida, que mal para em casa, é difícil administrar, né? Muitas vezes não se encaixa na vida daquela família, né? Porque é muito tranquilo você abrir um pacote de ração, coloca uma quantidade, e no máximo ter que pesar o alimento uma vez e ter lá um copo medida. E o alimento não, é comida igual a nossa, então você vai precisar cozinhar, vai precisar pesar, vai precisar saber armazenar esse alimento, né? Você vai ter que ter todo um planejamento e uma organização, porque senão esse animal, você chega em casa, que nem a gente, você vai ligar no iFood e pedir uma comida, pro cachorro não dá. Então você precisa ter uma organização para poder entrar nessa linha. E além disso, eu acho que tem que regrar, né? Porque, por exemplo, sei lá, por mais que eu me adapte à rotina, partir para alimentação natural, fiz ali, deixei de manhã. Se eu não adaptar ele a comer naquele horário, a comida vai estragar. Sim, isso é algo muito importante também, porque normalmente as pessoas quando dão ração têm costume de deixar o dia inteiro. Principalmente hoje em dia, onde as pessoas trabalham fora o dia inteiro. Elas têm medo que o cachorro não vá passar fome o dia inteiro e elas deixam lá o alimento exposto. O que também não é indicado, mesmo com a ração. A grande questão é que a ração vai estragar de uma forma mais lenta. Demora um pouquinho mais. Quando a gente fala de alimentação natural, principalmente aqui na nossa região, que é uma região quente, por exemplo, no verão eu falo, gente, é 20 minutos. Colocou, não comeu, tira. Né? Só que o que a gente vê de diferença? Como a comida é muito gostosa, você coloca e eles comem. Então dificilmente você vai ter um animal que vai ficar ali rodeando o pote de comida natural e não vai comer. Com a ração eles já fazem essa manha. Né? Então nesse quesito é mais fácil da gente conseguir impor horários para eles. E na alimentação natural, uma vez ao dia? Duas, três? No geral, um animal adulto vai comer 2 vezes ao dia. Independente adulto, da alimentação. A partir de 6 meses de idade. Independente, se for ração comercial ou alimentação natural, 2 vezes ao dia. Filhote de 3 a 4, dependendo do porte desse animal também, né? Então, geralmente, os muito pequenininhos, a gente acaba alimentando mais vezes porque eles entram num quadro de hipoglicemia, que é quando baixa a glicose do sangue muito rápido. A gente precisa estar sempre atento, dando essa comida mais divididinha para eles. E adulto vai comer 2 vezes. Existem cachorros que naturalmente comem 1 vez por dia e tudo bem, eles não passam mal. E tem os pacientes, exceções, que eu peço para alimentar 3 vezes ao dia. Quem são esses pacientes? São aqueles que vão acabar tendo um vômito, que a gente chama de vômito bilioso, que é aquele vômito que o animal geralmente apresenta pela manhã, que é quando ele passa por um período de jejum muito prolongado. Então esses animais eu falo, gente, dá 3 vezes ao dia, tenta de manhã dar uma porçãozinha. Aí diminui a quantidade. Exatamente, a gente vai parcelar mais a alimentação. E pode fazer o contrário? Por exemplo, eu não, sei lá, eu tenho horário para sair, mas eu não tenho horário para chegar. Ao invés de eu fazer alimentação de 2 vezes, eu aumento a quantidade e faço 1 vez só. Pode? Na verdade, você não vai aumentar a quantidade. O animal vai ter uma quantidade X por dia. Então, digamos, vai comer 400 gramas. Certo. Tá? Em vez de você fazer 2 refeições de 200, você faz uma de 400. Pode. Se esse animal tiver uma boa digestão, se ele aceitar a alimentação, o que é aceitar? Comer aquela quantidade inteira de uma vez, porque tem animal que às vezes não come. Então, picado. Se ele aceitar aquela quantidade, não passar mal, não vomitar e ficar bem ao longo do dia comendo só 1 vez, tudo bem. Tem cachorro que faz isso naturalmente. Eles optam por ter uma refeição no dia. Se ele não optar, sei lá, se de repente ele comer pouquinho, daqui a pouco vem comer outro pouquinho, tá errado. Pode vir a prejudicar ele em digestão, alguma coisa? Não, alguns animais, por exemplo, um animal com gastrite, um animal mais velhinho que você vê que ele não está digerindo bem aquele alimento, talvez a gente vá dividir isso em mais vezes. Então vai muito, é o que eu falo, a avaliação ela é muito individual, a gente tem que ir acompanhando como é que aquele paciente está reagindo, como é que está sendo a aceitação dele, a digestão, sempre observar as fezes. Isso que eu ia te perguntar. É muito importante, né? Durinha. Tem que ser igualzinha de ração, gente. É um cocô durinho, é um cocô com formato. E aí eu falo, tem as vantagens que a gente não vê na ração. Então é um cocô com menos cheiro, é um cocô com menos volume, com menor frequência. Então a gente vê melhora, na verdade. E na ração? Vamos ver que a gente está dando alimentação com a ração. O animal, ele tem uma quantidade de vezes para ele fazer, no caso, defecar? Ou não? Isso varia de organismo para organismo? Varia de organismo para organismo. Então eu não posso avaliar isso. Tem animal, na verdade a gente vai avaliar a score fecal, que a gente fala, né? Como é que vai estar essas fezes. Se tá durinho, se não tá. Exatamente. Tá assim, a gente não pode ter fezes com muco, não pode ter fezes com sangue, não pode ter diarreia.
Esse animal não pode ter aquele desconforto abdominal de gases incomodando. Então tudo isso, independente do tipo de alimentação que a gente está dando, eu aviso para a pessoa observar. E aí quando está na alimentação natural, a gente acaba avisando dessas pequenas diferenças que podem acontecer. Então coloração de fezes muda, gente, igual a nós. Então, comer uma beterraba, pode sair ali o cocôzinho mais vermelho, e às vezes as pessoas se assustam, ai meu Deus, é sangue. Então, precisa estar acompanhando pra gente saber. E muitas vezes o tipo de alimento altera. Então, se a pessoa deu um mamão, amoleceu, tudo bem, a gente sabe que é por conta do mamão. Ela né? tendo então, ciência do alimento que ela tá dando, a consequência que pode, que é a mesma coisa que a gente come. Exatamente. Né? Então, se eu comer muito mamão, eu vou ter um problema intestinal. Exatamente. Se eu comer, sei lá, vamos supor aqui uma goiaba, eu também vou ter e não vai ser aquela rotina. E eles respondem, o organismo deles responde igualzinho o nosso. E cada um é de uma forma. Então, do mesmo jeito que eu tenho pacientes que comem abóbora e soltam o intestino, por ser muito fibrosa, tem paciente que come e não vai acontecer nada. O ideal seria fazer o quê? Um balanço entre carboidrato, proteína... Sempre, né? Quando a gente oferece a ração, que é um alimento comercial, esse balanceamento entre os componentes já vem pronto, né? Inclusive um pré-mix de vitaminas e minerais já vem ali dentro adicionado. Quando a gente dá comida, essa é uma parte muito importante também da gente comentar. Precisa sempre suplementar essa dieta, porque o cachorro e o gato, eles têm uma necessidade diferente da nossa. Então, por mais que a gente faça um baita rodízio de legumes, verduras e faça um cardápio super rico em ingredientes, sempre vai ser deficiente em algumas vitaminas e minerais. Então, a gente sempre vai precisar suplementar essa dieta, seja com suplementos comerciais ou com suplementação feita em farmácia. Então, não é só alimentação natural. Não adianta só eu colocar lá um arroz com frango, uma cenoura, uma beterraba. Além de estar balanceado, então quantidades certinhas de carboidrato, proteína, gordura, a gente ainda entra com essa suplementação para completar. Uma vitamina? Seriam vitaminas e minerais, que ou a gente faz isso manipulado numa farmácia de manipulação, ou hoje em dia já existem produtos prontos, geralmente independente do alimento. Independente do Mas alimento. isso também é controlado. É controlado, quantidade. O médico veterinário vai, né, avalia o animal, e peso e tal. Inclusive o tipo. Então, assim, se eu tenho um animal que está com problema renal, ele vai usar um suplemento diferente daquele animal que está em manutenção, que seria um animal saudável. Então, é tudo bem específico mesmo. Então, não é tão simples não assim, é, né? Não é. Por mais que seja mais trabalhoso, tem alguns cuidados, né? Mas acredito que a ração também. Também, porque né? não é simplesmente também, sei lá, comprar uma ração, às vezes até num preço popular, ou mesmo que você venha comprar uma ração um pouco mais cara, mas você também tem que avaliar isso, não tem? Proteína, carboidrato que vem, ou sei lá, corante, um monte de coisa que... Exatamente. Então hoje a gente já tem rações com alguns diferenciais, então que vão usar, por exemplo, uma proteína de carne fresca e não de subprodutos dessa carne, rações que vão ter conservantes que não são cancerígenos, são mais naturais. Então, hoje em dia tem muita coisa no mercado, então aí cada veterinário vai saber avaliar o melhor para aquele paciente. Hoje tem as rações específicas de raça, de pelagem, porte, né? Então tamanho do grão, as terapêuticas, a gente tem ração para renal, tem ração para cardiopata, né? Então a gente ração para obesidade, enfim, tem. Hoje em dia já tem para tudo, né? Muda muito? Muda bastante. Entra química, o que? Medicamento? Nas terapêuticas, talvez, na verdade muda balanceamento. Então, por exemplo, uma ração para um paciente renal, ela vai ter menos quantidade de proteína e menos quantidade de fósforo, que são dois componentes que vão piorar a doença dele. Então, de acordo com cada doença, a gente vai ter aquelas especificidades de acordo com o que a gente não pode colocar ou não no animal que está com aquele tipo de problema. Então, né? não é só um rótulo, realmente não, tem. Não. E tem ração para castrado? Tem. Ração de animal castrado, qual é o grande... Vamos falar da castração aqui, um parênteses. Todo mundo fala, animal castrado engorda, isso é normal. Não, não é normal. Isso é algo que a gente sabe que pode vir a acontecer. Por quê? Devido a uma alteração metabólica, exatamente, tá? Então você castrou, você tirou os hormônios daquele animal e a partir dali ele pode começar a ganhar peso. Sabendo disso, a gente já muda a ração dele. Ou a alimentação, caso seja uma alimentação natural. E vai mudar por quê? Eu sei que aquele animal vai ter um gasto calórico menor. Então eu preciso reduzir a quantidade de calorias que ele come. As rações de animais castrados normalmente fazem isso. Elas vão dar uma quantidade X de alimento com uma caloria reduzida. Então é muito importante que seja de prescrição veterinária. E nunca numa troca brusca, né? Nunca, jamais. Toda troca alimentar, gente, seja de ração para comida, de ração para ração, troca de marcas mesmo de sendo ração. sabor?
Eu dou só de carne, quero dar de frango. Tem paciente que é mais sensível e que vai sentir essa mudança brusca de alimentação, e o inverso também. Animal que está na comida, a gente quer voltar para a ração, a troca precisa ser gradual. Geralmente de 7 a 10 dias, acompanhando com o uso de probiótico, né, que é uma pastinha, um remedinho que a gente dá natural, que são bactérias boas ali para o intestino. O animal em 7 dias a gente consegue fazer a transição. Petisco. Petisco eu sempre brinco, né? Menos é mais. Mas se a gente for falar numa quantidade generalizada, 10% da dieta deles para que eles não ganhem peso. Então vamos dar um exemplo. Só num agrado ali? Num agradinho. Então um animal que come, por exemplo, 300 gramas, ele pode comer até 30 gramas de petisco por dia. E aí a gente abre um parênteses, que tipo de petisco? Então eu não sou a favor de petiscos comerciais. Hoje em dia, se a gente for ler rótulo de petisco, tá que nem a nossa alimentação. Você começa a não entender nada ali. Eu falo, começou a ler, não tá entendendo o nome, tem tranqueira ali dentro, né? Então hoje já tem até petisco com glutamato monossódico, que é aquele saborzinho do Ajinomoto que funciona para viciar o nosso paladar. E os animais viciam também, depois você não consegue tirar o petisco deles mais. Eles sabem a porta do armário que está o petisco, eles ficam lá chorando e pedindo petisco. E não adianta proibir porque eles vão dar escondido. Sim. Então normalmente eu libero, eu falo das melhores opções, eu passo quantidades permitidas por dia, porque isso também ajuda a pessoa. Ah, é natural, posso dar um monte. Não, não pode, eles vão engordar da mesma maneira. A fruta tem açúcar, né? A fruta é o vilão, o pessoal fala, só dou uma frutinha. Não, gente. Muita fruta tem açúcar e eles engordam com esse açúcar da fruta também. Então precisa ser tudo com quantidade controlada. E aí eu sempre explico para eles, principalmente o cachorro, eles são condicionados. Então eles querem que você dê. Você vai trocar o petisco que não é legal por algo natural que ele goste. Então eu sei que ele gosta muito de franguinho. Na hora que você daria aquele biscroque, o biscoitinho, você vai lá e você dá o franguinho. Porque é o horário. Ai, depois da novela, de repente. Antes de dormir, eu dou um biscoito para ele dormir. Ai, na hora do meu café, eu tô tomando café e eu dou um bifinho para ele. Então é sempre correlacionado com alguma atividade. E aí você começa a trocar o tipo de petisco. E me diz uma coisa, pão. Nem pensar. Faz mal, não faz? Faz. Tudo que tem farinha branca. Então, pão, bordinhas de pizza, que costumam dar muito, pedacinho de bolacha, né? Ai, doutora, mas é bolacha de água e sal, né? Não tem problema, isso é o que eu mais escuto. Tem problema sim. Eu vou ficar quieto. Tá, tem problema sim. Por quê? Os animais costumam ter alergia a esse tipo de produto. Então a gente tem muito paciente com problema dermatológico que vem do tipo de alimentação. Então, às vezes, eu já tive vários pacientes que você fala, o que você dá? Ah, não, eu dou uma bordinha de pizza, eu dou uma bolachinha. Corta, vamos fazer um teste. O animal para de coçar. Então não é só o problema de digestão, tem outras coisas que afetam. Tem outras alergias, né? Outros problemas. Então, o ideal é procura um especialista para que ele possa examinar o teu animalzinho, né? De repente numa consulta dessa que você só quer trocar a alimentação, você acaba descobrindo outra fatalidade e aí tem que mudar tudo, essa alimentação já não vai servir mais, já vai ter que, né? De repente até Por isso que não a gente precisa pede os entrar na exames, natural, né? só muda a ração. Sim, a né? gente orienta a melhor ração naquele momento. Muitas vezes eu falo, às vezes a pessoa, que nem eu disse, a pessoa vem procurando a natural, conforme você explica, ela fala, mas eu não vou conseguir fazer isso agora, estou trabalhando muito, vou para São Paulo, não moro aqui, enfim. E aí a gente fala, tudo bem, então vamos adaptar A ração. a ração, a melhor ração, ou às vezes a gente faz um mix, um pouquinho de ração, você dá o petisco natural e já vai melhorando em alguma coisa, né? A gente consegue orientar. E que uma coisa que é tão comum, mas que não é só isso, né, Shelly? Não é só a obesidade. Tem muita coisa, né? Muita Uma alimentação coisa. incorreta, ela atrapalha Tudo na vida do né? animal, E né? uma coisa- Pelo, tudo, problema de tudo. saúde. E eu acho que o mais importante é que uma alimentação natural, principalmente errada, sem suplementação, ela vai acarretar problemas a médio e longo prazo. E os animais, eles não demonstram que estão com problema de deficiência de minerais e vitaminas. Então, muitas vezes, tem vários casos, né? Porque como isso virou uma moda, então o pessoal começa Acho a que é dar frescura, por receitinha né? na internet. Ou, E aí o que a gente tem visto isso até nos congressos, tem muitos colegas que estão relatando o caso. Às vezes o animalzinho tá super bem, você olha e fala, meu animal tá saudável, muitas vezes até nos exames de sangue comuns, Pelo tá bonito. tá tudo lindo. Aí o bichinho vai lá pro outro sofá, quebrou a perna. Aí você vai fazer um raio-x. Quando você faz o raio-x, você vê que o osso dele
já está todo poroso. Por quê? Está faltando cálcio nessa alimentação, não estava sendo suplementado. Mas ele tinha algum sintoma? Não tinha. Precisou quebrar uma pata para você descobrir. Então isso é muito perigoso, a gente precisa sempre bater nessa tecla. Tem que suplementar, tem que acompanhar, tem que fazer exame periódico, é muito importante. Não é frescura, né? Não é frescura. Eu acho que ainda para o animal entra uma situação um pouco mais delicada, porque a gente responde por si, né? Se eu quero comer um fast food, eu vou lá, entro e como. Se eu quiser comer um PF ali, eu vou lá. O animal não, ele come aquilo que a gente coloca. A gente é responsável, né, pela alimentação deles. E ele não sabe falar, pô, isso aqui eu não gostei. Ou ele deixa de comer, ou ele come demais, né? Então, acho que a orientação, buscar o especialista é muito mais do que uma frescura ou um passeio, né? Com certeza. Necessidade. É preciso, é importante para a saúde deles. Então, fica a dica aí sobre alimentação, sobre os cuidados com o seu bichinho. Você que estava pensando em entrar numa alimentação natural, ou mudou de ideia, ou fala, não, agora eu vou partir para isso, né? Ou de repente tem alguma curiosidade sobre a ração que você está dando, procura seu médico veterinário, procura um especialista, vá tirar essa dúvida, não procure no Google. O Google ajuda para algumas coisas, mas tem coisas que são específicas. Ele não sabe do animal que você tem em casa, como ele vive, como ele dorme, como ele acorda. Então, procura um especialista. A gente está aqui só para orientar, tirar as dúvidas básicas. O restante é você e o seu médico veterinário. Shelly, obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você. Adorei. Você tirou dúvidas até minha, porque eu também estava errando. Fica o convite para um próximo programa. Claro, com certeza. Faça suas considerações finais. Eu agradeço por estar aqui. Então fico alerta para vocês, né? É muito importante que vocês busquem orientação do veterinário de vocês. Se ele achar que vocês vão precisar de um especialista, ele vai indicar com certeza. E vamos cuidar da alimentação aí desses pequenos, porque faz toda a diferença na vida deles. Quem quiser te procurar? Pode me procurar através das redes sociais. Então Instagram, Facebook, tem Nutrivete Santos lá. Ou através do meu telefone, que também está nas redes sociais. Então tá aí. Desculpa, você não tem mais. Isso só aí. Levantar e correr atrás. Gente, obrigado. Mais um programa Dica Animal. Fica ligadinho, eu tô falando pra você que não é só qualquer coisa não. A gente vai a fundo, a gente vai passar muita coisa ainda pra vocês. Então, fica ligado. Até o próximo programa e até mais.